Todo louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo louvor pertence a Deus Altíssimo seja. A Ele agradecemos. Me dirijo a Ele com todo agradecimento e louvor. Merece o louvor que preenche e abrange os céus e a terra. E todos nós, a Ele, somos servos. Não há nada que pode chegar a alguém se Ele impedir. E algo que Ele quer fazer chegar a alguém, não há ninguém que possa impedir. Em tudo que existe no universo, nós identificamos a existência dele. Louvado seja. Testemunho que não há divindade além de Allah, e testemunho que Muhammad é seu mensageiro e profeta. Transmitiu a mensagem, orientou o ser humano, para tudo aquilo que traz a benfeitoria para ele. Roguem, peçam a paz de Allah subhanahu wa ta'ala ao seu mensageiro. E também rogamos e pedimos a paz e a bênção aos seus companheiros e aos seus familiares. Depois de agradecer a Deus Altíssimo seja e louvar a Ele, e rogar a bênção e a paz de Deus ao seu mensageiro Muhammad, seus familiares e seus seguidores, lembramos um assunto muito importante que é os dias do mês de Muharram. Faz parte dos dias que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou e enalteceu e privilegiou, os dias desse mês no qual estamos, que é o mês de Muharram. E no Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala disse, quando se dirigia a sua palavra a Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, o profeta Musa alayhi salam, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, e lembre-os dos dias de Deus, ou seja, os dias importantes para Deus Altíssimo seja, e os dias que Ele privilegiou para o ser humano. Nesse mês de Muharram temos o dia de Ashura, que é o dia 10 do mês de Muharram. É narrado que o mensageiro de Allah, alayhi salatu wassalam, quando chegou em Medina, encontrou os judeus jejuando nesse dia. Eles jejuavam nesse dia, exatamente no dia de Ashura. Então perguntou para eles, o que é isso? Por que fazem isso? Aí responderam, esse é o dia em que Allah salvou Moisés e os seguidores dele de Faraó e de seu exército, quando abriu para eles o caminho no mar e afogou Faraó e seu exército. Nós, então, jejuamos nesse dia por agradecimento a Deus. Também outros relatos indicam que esse dia também é um dia que foi eleito por Deus Altíssimo seja. Por exemplo, existe na história também que esse é o dia em que a Arca de Noé se estabeleceu depois do dilúvio. Depois que a água baixou, ela se estabeleceu. Todos esses relatos nós verificamos que não são relatos exatos. Porém, o único relato exato é esse relato que diz respeito ao mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele. Agora, o que aconteceu nesse dia exatamente, por exemplo, que é citado sobre a vitória de Moisés, sobre a vitória de Noé, sobre, por exemplo, outros dizem que é o dia em que Deus salvou a Yunus, a Jonas. Enfim, o importante é que a gente leve em consideração que o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele,
elogiou esse dia e lembrou a importância desse dia para nós. Não importa o que possa ter acontecido antigamente nesse dia. Uma observação importante também, nós como muçulmanos, que testemunhamos que Deus é a única divindade, que Muhammad é seu mensageiro, nós cremos em tudo aquilo que o mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, citou. E esse dia foi citado por ele como um dia importante. E foi citado por ele também na história que esse é um dia importante e privilegiado, importante de ser lembrado por ser o dia em que Deus salvou Moisés de Faraó e seu exército. Isso não tem nada a ver com o que é feito por outras seitas, como os xiitas, quando entram em luto nesse dia e fazem sacrifícios por causa da morte de Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Al-Hussein, ele foi morto nesse dia, é conhecido isso, porém a morte dele não é lembrada por nós muçulmanos dessa maneira que é lembrada por essas seitas. Nós devemos sim aproveitar da história, do episódio da morte de Al-Hussein, o neto do profeta alayhi salatu wassalam. Devemos aprender as lições desse episódio e não tomar isso como um dia religioso especificamente no qual há luto e há pranto e choro por causa da sua morte. Então, a lição que se retira desse dia, a lição que se extrai desse dia, desse acontecimento, especificamente com Al-Hussein, é você saber como é que você segue a sua religião, como é que você pode estar conforme a religião de Deus. E também isso está inserido na história de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Deus Altíssimo seja cita sobre a situação do povo do Egito, quando Musa alayhi salam foi enviado até eles, o que eles tinham de dádivas, o que eles tinham de jardins, o que eles tinham de sustento. E aí citamos os versículos do Alcorão sobre isso. Deus Altíssimo seja diz: Kam taraku min jannatin wa uyun. Quantas fontes de água e quantos jardins eles deixaram, quantos pomares que eles tinham, eles abandonaram, depois que eles foram destruídos por causa de seus erros. Depois Deus Altíssimo seja cita a ordem que ele dirigiu a Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Disse para ele: Asri bi'ibadi layla. Saia junto com os meus servos de noite. A lição que se extrai desse episódio, Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, formou um ambiente virtuoso junto com as pessoas que acreditaram nele e o seguiram. Agora a pergunta, a lição nossa nesse episódio: quando você forma esse bom ambiente, você acha que você será abandonado e aqueles que são contrários à crença, a crença verdadeira que você tem, será que eles vão te deixar? Não, eles não vão te deixar. Eles também trabalham para formar um outro ambiente, para conquistar os nossos filhos. Nós também, então, devemos sim formar um bom ambiente, um ambiente de crença, um ambiente de virtude, bi'a salihah na língua árabe, que seria o quê? O ambiente virtuoso. Então Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, ele formou esse ambiente e ele foi perseguido. E outros formaram outros ambientes. E para nós formarmos esse ambiente de crença, de boa prática,
devemos ter sincronia entre nós, irmandade, cooperação. Nós, por exemplo, na formação do bom ambiente, temos muitos obstáculos. Nós tentamos reunir os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres, e há muitos obstáculos. Às vezes, por exemplo, os jovens são reunidos, às vezes tem uma divergência entre os jovens. Aí isso nos impede de nos reunir e de formar esse bom ambiente. Isso é errado. Isso é totalmente errado. Devemos sim insistir em produzir esse bom ambiente. Nós temos que falar esse assunto e temos que tocar nesse ponto, e vamos falar em outras ocasiões, outras reuniões, sobre como podemos produzir um bom ambiente, um ambiente de crença, um ambiente religioso, um ambiente de virtude. Vamos falar sobre isso, é importantíssimo a gente discutir isso. Antigamente, os nossos pais, os primeiros emigrantes, isso para aqueles que são descendentes de árabes ou de imigrantes em geral, geralmente, antigamente, eles vinham ao Brasil e pensavam que iriam ter a condição de voltar aos seus países de origem. Isso é uma geração, isso é uma etapa que já se passou. Nos dias de hoje, a gente precisa estabelecer o nosso ambiente para estarmos familiarizados com a nossa religião. Então, nesse dia, no dia de Ashura, é lembrado o episódio de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele foi salvo por Deus Altíssimo, seja da perseguição do faraó. Então, por isso lembramos como Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, formou um ambiente propício para os crentes. Então, nós também, nesses dias, devemos lembrar disso. E devemos formar esse ambiente e nos esforçar, nos sacrificar como ele se sacrificou. No que diz respeito ao dia de Ashura, também é um dia de jejum. É um dia em que o profeta, alayhi salatu wassalam, ele procurava saber quando é o dia 10 de Muharram, quando é o dia de Ashura, para jejuar nesse dia. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, narrou sobre o jejum nesse dia. Ele disse assim: eu não vi o mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, procurar saber sobre um dia como procurava saber sobre o dia de Ashura. E eu não vi o profeta, alayhi salatu wassalam, procurar jejuar um dia como ele procurou jejuar no dia de Ashura. Então, devemos procurar saber quando é o dia de Ashura. Seria o dia de segunda-feira próximo. O dia de segunda-feira próximo, creio que é o dia 8 de agosto, ele é o dia de Ashura. E, para finalizar, como devemos lidar com o dia de Ashura? Devemos lidar com esse dia com equilíbrio. O que quer dizer o equilíbrio nesse dia? Não devemos fazer como fazem as seitas, de lembrar o dia do martírio de Al-Hussein, com pranto e com lembrança desse dia, de maneira que também fazem sacrilégios e batem os seus corpos, etc., e choram. Então, o muçulmano lida com esse dia
aprendendo a lição, tendo a lição e a exortação do episódio que aconteceu. Sim, nós cremos, nós sabemos que esse dia é um dia triste e que aconteceu. No ano 61 depois da Hijra, Hussein foi morto e morreu mártir junto com vários de seus familiares. A lição que se extrai e a grande lição do muçulmano nesse dia, você, a sua ação, a sua crença deve estar com Hussein, você está a favor dele, você está a favor de Moisés, você está com ele, ou está a favor de quem matou Hussein, ou está a favor de Faraó que perseguia Moisés. Essa que é a questão, de que lado você está? A questão não é se estabelecer como religião, ficar lembrando esse dia. Qual que é a questão de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele fugiu do Egito para cruzar o mar e ir até a Palestina? A questão dele é a questão da justiça. Você está de acordo com essa justiça? Então a questão é, o que você extrai de lição desses episódios? Você está junto com Moisés? Você está com o caminho dele? Você está com o caminho da justiça de Moisés? Você está com o caminho da liberdade de Moisés? Então, a lição que se aprende é que você não está com o faraó, mas também nos dias de hoje você não pode estar com nenhum dos faraós. A gente pensa que, olha, aquele que viveu na época de Moisés é o faraó, mas o sistema do muçulmano, a crença do muçulmano é que aquilo aconteceu e hoje existem outros faraós. Então não adianta você lembrar o faraó daquela época e dizer que eu estou contra ele e você é a favor dos faraós dos dias de hoje. Então esse é um episódio que te ensina um sistema de vida para você viver na tua época. Não é só lembrar para ler, como ler uma revista, um jornal sobre o faraó naquela época e você apoia os faraós dessa época. E também você tem como lição nesse dia a lembrança dos outros profetas anteriores a Muhammad nos dias de nossas vidas. Por exemplo, quando é lembrado Jesus para o judeu, ele não lembra, ele não o elogia e não roga a paz a ele. Quando é lembrado, por exemplo, Muhammad para o cristão, ele não o elogia e não roga a paz a ele, a paz de Deus a ele. Agora o muçulmano, quando é lembrado o nome de Musa, o nome de Moisés, e o salli alayhi, roga a paz de Deus a ele e elogia ele. Quando é lembrado a Jesus, roga a paz de Deus a ele e elogia ele. Quando é lembrado o nome de Muhammad, roga a paz de Deus a ele e elogia ele. Então nossos corações são puros nesse assunto. Cremos em todos esses profetas sem nenhuma distinção. A mesma coisa também no que diz respeito aos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. No dia de Ashura é muito lembrado isso. As seitas por aí lembram dos familiares de Muhammad e pedem a paz a eles. E não pedem a paz a todos os companheiros do profeta, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali e outros companheiros. Nós, não. Você é lembrado para você Abu Bakr, você roga a paz de Deus a ele, é lembrado o nome de Umar, também a mesma coisa, de Uthman a mesma coisa, de Ali a mesma coisa. Então essa é a unidade do muçulmano na sua crença nos mensageiros de Deus, também em seu respeito aos companheiros do mensageiro de Deus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.